Estrutura caindo aos pedaços, corte de verba e redução de terceirizados. Essa é a situação da UNB em 2017. O governo cortou 100 milhões de reais do orçamento da universidade, graças ao aperto nas contas públicas. Sem a verba, as contas dos serviços básicos como água, luz, telefone, limpeza e segurança podem ficar prejudicados a partir de setembro. É o que acredita o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília. Ele corta a nível nacional 45% do orçamento, mas a UNB, além dos 45%, ainda tem esse grande problema que é os 100 milhões de déficit, que vai diretamente afetar a folha de pagamento e a água e luz da UNB. A UNB vai receber cerca de 4 mil novos alunos. Só que quem já estuda ou trabalha na instituição reclama que o corte já causa prejuízos desde o início do ano. Esse ano, a universidade ela já vem enfrentando reiterados cortes de água que deixam o uso dos banheiros, por exemplo, em estado bastante insalubre, se não interditados. A verba repassada pelo governo federal para 2017 é um pouco mais de 136 milhões de reais. Mas para a UNB, a conta não bate. E pelos cálculos da própria universidade, 230 milhões de reais seriam necessários para equilibrar a balança. Esse valor, 136, são para as despesas de manutenção da universidade. A previsão das nossas despesas para esse ano é da ordem de 232 milhões. Então, a gente tem um déficit aí substancial. E para deixar a situação ainda mais preocupante, 200 funcionários terceirizados da limpeza, segurança e jardinagem cumprem aviso prévio. Nós entendemos que o início das aulas, com esses trabalhadores sendo demitidos, a universidade ela vai ter um grande problema. Em nota, o Ministério da Educação informou que no ano passado a UNB recebeu 60% a mais que nos anos anteriores e que este ano a verba retornou ao padrão dos orçamentos repassados pelo MEC. Esse é o resultado do corte na educação, Cláudio Berto. Pois é, na verdade o corte é generalizado. O que os gestores públicos precisam fazer, inclusive na Universidade de Brasília, é cortar gastos, não é? O fato é que o rombo nas contas públicas é de superior a 140 bilhões de reais, há estimativas que apontam para 159 bilhões de reais. Esse rombo é exatamente a diferença entre o que eles tiram do nosso bolso como imposto e o que eles, do setor público, inclusive na UNB, gastam. Gastam muito mais do que o Brasil tem capacidade de arrecadar. E agora é preciso, sobretudo em tempos de vacas raquíticas como estes que nós estamos vivendo, é necessário cortar gastos, cortar desperdício. É uma pena que isso tenha atingido os trabalhadores terceirizados da UNB, porque, afinal de contas, parece que eles é que seguram o tranco mesmo por lá. Mas, com toda certeza, a gestão, a administração superior da universidade encontrará uma maneira de cortar os seus gastos. E mesmo com tantos cortes e contingenciamentos, o ministro da Fazenda admitiu nesta segunda-feira que o governo ainda pode rever a meta fiscal prevista para este ano. A equipe econômica demonstrava resistência em rever o rombo já anunciado de 139 bilhões de reais nas contas de 2017. Mas diante da baixa arrecadação federal, Henrique Meirelles admitiu que pode ser necessário aumentar a previsão de déficit. Estamos analisando o assunto. No momento, de novo, a meta anunciada será seguida a 139 bilhões de reais. Mas, de novo, estamos monitorando todos os fatores da economia, a evolução da arrecadação. Não há dúvida de que houve uma queda muito grande da arrecadação. A revisão da meta fiscal depende da aprovação do Congresso Nacional. Com a queda de receitas, o governo já bloqueou na semana passada quase 6 bilhões de reais do orçamento e anunciou que vai remanejar mais de 2 bilhões de reais entre ministérios para atender áreas consideradas essenciais. O Procurador-Geral da República voltou a pedir a prisão do senador Aécio Neves. O tucano tenta voltar à presidência do PSDB e atua para o partido não abandonar o governo de Michel Temer. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui.
É mais um pedido de prisão contra o senador, né, Renata? Pois é, Rodrigo, a gente lembra que ele é investigado por corrupção passiva e também por tentativa de obstruir, atrapalhar a justiça. Ele que foi flagrado em um telefonema para o empresário Joesley Batista, pedindo 2 milhões de reais em troca, favoreceria o grupo JBS junto ao Senado, junto ao Congresso Nacional. De acordo com as investigações, ele chegou a receber esses 2 milhões de reais. A defesa dele alega que não houve irregularidade, que tudo ocorreu dentro da lei e que não há justificativa, não há motivo para esse novo pedido de prisão. A gente lembra que, como você bem disse, ele se afastou da presidência do partido, também ficou 46 dias afastado do cargo, até que em junho o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, devolveu o mandato ao tucano. Ele está bem próximo ao presidente Michel Temer, de fato, tenta convencer aí os tucanos que ainda estão em cima do muro. Existem 46 deputados, 10 deles ainda não decidiram se vão votar favoráveis ou contrários à denúncia do presidente Michel Temer. No final de semana, por sinal, ele inclusive jantou com o presidente Michel Temer, então é uma figura muito próxima ao presidente Michel Temer. No entanto, aliados também entendem que com esse novo pedido de prisão há um desgaste ainda maior da figura dele e que ele perde um pouco a força. Mas, de fato, ele está fazendo essa tentativa aí junto a esses tucanos, né, que estão indecisos com relação a essa votação que possivelmente vai acontecer amanhã. Rodrigo. Obrigado, Renata. E o que a gente vê aí é mais um constrangimento para o senador e para o PSDB. Exatamente, principalmente para o PSDB, né? O presidente interino, o senador Tasso Gereissati, do Ceará, não quer mais ficar interino. E ele está jogando a toalha e abandonando a presidência do partido. O partido vive uma séria crise, enquanto Aécio Neves tenta ali sobreviver a essa situação, muito embora pesem contra ele acusações muito graves e principalmente gravações constrangedoras que constrangem todos os seus correligionários do PSDB. O novo pedido de prisão tenta reverter uma decisão tomada pelo ministro Marco Aurélio, que recusou um pedido semelhante feito antes pelo mesmo Procurador-Geral da República. Como aconteceu no caso do senador Delcídio Amaral, a prisão de parlamentares se dá sempre em flagrante delito ou quando comete algum tipo de crime para, por exemplo, atrapalhar as investigações. Se há algum fato novo indicando isso, o senador Aécio Neves está em má situação. E a seguir, 10 postos de saúde passam a funcionar em horário ampliado e também aos sábados. Saiba quais logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.